Programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. E como vocês sabem que todo domingo, às 8h30 da noite, e geralmente nós temos aqui à minha direita o Rafael Teixeira, psicólogo do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, e aqui à minha esquerda nós temos um convidado. Rafael, quer apresentar o nosso convidado de hoje? Bem, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Oswaldo. Job, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O Job também é psicólogo, né? Atua na clínica, também é professor da nossa formação. E a gente veio conversar hoje sobre psicologia afirmativa, correto? Correto, exatamente. Perfeito. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Perfeito. Uau! Então, assim, a psicologia como que é? Tem uma nova psicologia no ar, é isso? Pois é. Ótimo. Não é tão nova assim, né, Oswaldo? Parece ser tão nova, mas, na verdade, a psicologia afirmativa, ela vai surgir lá na década de 60 e 70, né, nos Estados Unidos, em contraponto na época, né, as terapias de conversão, a cura gay, enfim, que acontecia na época. Então, ela começa nos Estados Unidos, se expande para a Europa e chega ao Brasil em 2009, né, com o livro do Clécio Borges, né, que trata sobre terapia afirmativa. E desde então... Então, assim, não é uma corrente da psicologia. Não é uma corrente da psicologia. Na verdade, a gente pode chamar que é uma abordagem dentro da psicologia, né, que ela vai buscar acolher, valorizar as orientações e as identidades de gênero. E como é que isso vai se aplicando? Vai contando para a gente poder formar uma compreensão dessa proposta que você trouxe para a gente hoje. Isso é bastante importante, hein, gente? Sim. Acho que é importante a gente pensar, então, pensando aí na questão do próprio surgimento, né? Então, a psicologia afirmativa, ela, como eu disse anteriormente, né? Então, ela vem no movimento contrário daquele movimento, né, da década de 60 e 70, né, em relação aos psicólogos e psicólogas da época, né, que tinham uma visão preconceituosa, né, ou seja, dentro daquele espírito do momento, né, que não tinha muita clareza ainda, o movimento no mundo, né, o movimento LGBTI não estava tão ainda estruturado. Então começa a surgir juntamente, né, com o movimento LGBT lá nos Estados Unidos, surge também alguns psicólogos que começam a pensar assim, viu? Mas não seria, né, as orientações e as identidades de gênero algo, né, natural, né, vamos dizer, né, natural, tão quanto a heterossexualidade e a cisnormatividade, né? E aí, assim, então nós precisamos ter uma outra postura dentro da psicologia. Postura do psicólogo. Do psicólogo. Exatamente. Então é aí que vai surgir, né, a psicologia afirmativa com esse objetivo de promover saúde mental, né, de acolher essas pessoas, de trazer para essas pessoas, né, ou seja, da comunidade LGBTI, empoderamento, né? Perfeito. Porque imagina, né, você está numa sociedade que te oprime, né, uma sociedade carregada de preconceitos, e aí a gente passa a entender então, se as orientações sexuais e a identidade de gênero não se configuram patologia, né, então nós temos que entender que o sofrimento que essa comunidade sofre não tem nenhuma relação com a identidade de gênero ou com a orientação em si. Mas o reflexo do preconceito vai gerar depressão, ansiedade. Inclusive, existem estudos, estatísticas que apontam que a população LGBTI tem 3 vezes mais chance de desenvolver um quadro de transtorno depressivo, suicídio. Então, esse índice é bem alto comparado com a população heterossexual e cisgênera. Então, Job, o que você está contando para a gente é no sentido de que hoje entendemos na psicologia que ser uma pessoa não heterossexual não é um motivador de
de sofrimento, mas o fato de ser uma pessoa LGBT na sociedade que a gente vive é um fator porque a sociedade, em relação ao preconceito, acaba violentando essas pessoas e por isso existe um sofrimento em relação à identidade de gênero e orientação sexual. Perfeito, Rafael, perfeito. Então, nós estamos falando também de um grupo que sofre, além da questão do preconceito, também vai sofrer com a questão da falta de direitos. Então, a gente precisa entender também que ao você ter menos direito, acesso, né, à saúde, à educação, a estar ocupando esses espaços, isso vai acabando sendo um preditor para você ter mais ainda sofrimento e transtornos. Claro. Né? Olha. Então, o foco é na atitude do terapeuta em como compreender as pessoas que o procuram. Perfeito. Então, assim, quando você vê num site ou no perfil do Instagram de algum profissional falando, também sou um terapeuta afirmativo. Então, ele não está dizendo que ele trabalha com um método psicoterapêutico específico, né? Assim como nós temos terapia comportamental, cognitiva, psicanálise, gestalt. Na verdade, ele pode ser um terapeuta psicanalista, um gestalt terapeuta e trabalhar dentro de uma postura afirmativa. Ou seja, quando uma pessoa da comunidade LGBTQI chegar até o consultório dele, essa pessoa pode estar tranquila que esse profissional vai acolher, né? Vai trabalhar no sentido de fazer com que esse indivíduo desenvolva, né, ferramentas, habilidades e repertório para lidar com os desafios e as violências do cotidiano. Né? Jovem, então deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Que é assim, hoje na psicologia e tanto na legislação do Brasil é proibido qualquer tipo de ação de correção de identidade de gênero ou orientação sexual. Sim, então, no isso. sentido de que nenhum profissional hoje da psicologia está autorizado a fazer esse tipo de trabalho, mas o que a gente tem visto é que a psicologia afirmativa vem no sentido de um cuidado a mais nessa população, de entender sobre o seu sofrimento numa magnitude diferente, mais aprofundada, Sim. no sentido de acolher essas vivências LGBTs? Isso, perfeito. E a gente tem que lembrar que, inclusive, existe uma resolução, né? Que é a resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia, né, lá de 99, e que para aquele final de década, né, dos anos 90, né, isso era um grande avanço. Nossa. Era um grande avanço, a psicologia foi pioneira nesse sentido, né, quando ela lança uma resolução dizendo, olha, todo psicólogo e psicóloga, ao atender uma pessoa LGBT, ela não pode ter uma postura de preconceito ou querendo curar essa pessoa, porque não se cura aquilo que não é doença. Não se cura o que não é doença. Não se cura o que não é doença. Então, essa resolução, ela está em vigor até hoje. Claro que ela foi atualizada agora em 2023, né? Também colocando a questão das identidades de gênero, né? Que até então é muito curioso, porque no Brasil, dentro do movimento LGBT oficial, até mais ou menos, se eu não estou equivocado, acho que até 2010, as questões de identidade de gênero não fazia parte, né, do movimento, não era reconhecido pelo movimento, tanto que a gente chamava de movimento GLB, né, que era de gays, lésbicas e bissexuais. Então aí sim, a partir dos anos 2000, é que o movimento LGB inclui também as questões de gênero, né? As pessoas transgêneras. Perfeito. Então, a gente entende que hoje a psicologia ela não só abre espaço para as pessoas LGBTs enquanto acolhimento e validação dessa identidade, como também tem uma estrutura de acolhimento dentro da psicologia afirmativa, ou dentro dessa atuação, de reconhecer essas vivências e dar espaço para que elas continuem existindo, né? Entendendo que a violência que é feita, né, ou exercida pela sociedade é que de fato causa sofrimento e não ser uma pessoa LGBT em si. Perfeito, perfeito. Ou seja, a psicologia afirmativa, ela vai promover acolhimento, empoderamento e não cura. Perfeito. É isso que é o compromisso da psicologia afirmativa e que deve ser a postura de todas os profissionais da psicologia. Todos. Porque isso faz com que a gente consiga estar literalmente cumprindo a função do psicólogo, da psicóloga, da psicologia na nossa cultura, para que as pessoas
diminuam seus sofrimentos e aprendam, possam desenvolver formas de enfrentamento e lidar com a realidade sem começar já pelo negativo. Sim. Porque sim. se o terapeuta olha de uma forma negativa, começamos mal. Deixa eu contar uma coisa. O professor Eleonardo Rodrigues fez um comentário aí, fazendo um elogio a você. Um profissional muito bem preparado. Sim, professor Leonardo, um abraço para você também, lá do Piauí, de Teresina, que me acolheu muito bem numa aula que eu fui dar para um curso de sexologia, o qual o Oswaldo não pôde devido à agenda, fui indicado e foi muito bem recebido pelo professor Leonardo. Ele é um professor importante. Uma pessoa muito especial, muito carinhosa. Mas aí, aproveitando, eu preciso contar uma coisa que assim, eu acho que você não sabe. Você tem um capítulo num livro nosso Sim. dos eventos que a Carla Zélio organizou já desde o começo, há 15 anos. Você tem esse capítulo nesse livro e você sabe que eu usei e referi esse capítulo assim, durante mais de uma década, dando aula em assim, dezenas de cursos na América Latina. Poxa, que orgulho saber disso. Porque assim, contribuir. Pois é. Então, são coisas que a gente tem que falar, mas eu nunca tive a oportunidade de te contar isso. E sempre lembrava, mas olha só, eu estou falando aqui do Job. E, assim, nós estamos falando em outros países da América Latina que tem pouco contato com o que nós fazemos no Brasil, tecnicamente, teoricamente, cientificamente. Então, levarmos para fora também é necessário fazer. Obrigado. Ótimo. Deixa eu perguntar de outro jeito. Sim. Isso significa que hoje, por exemplo, os psicólogos estão tendo numa formação na faculdade essa discussão, essa abordagem, a compreensão de que nós precisamos ser afirmativos? Porque, assim, quando eu fiz a faculdade, a suposição é de que aquilo que se fazia era o normal, era o adequado. Sim, sim. Pois é, Oswaldo, excelente pergunta essa sua, porque eu completei esse ano 25 anos, né, de formação em psicologia e eu me lembro que na faculdade, né, o meu TCC foi justamente falando uma revisão, né, bibliográfica sobre o preconceito, né, e sobre a homossexualidade ao longo da história. E pensa, né, no final do ano 2000, que eu apresentei esse TCC, e eu tive problemas na faculdade de achar um professor que se disponibilizasse a falar sobre o assunto. O que eu vejo hoje, comparado, né, que assim, eu acho que tem tido mais espaços dentro da universidade para poder discutir o assunto. Eu penso que hoje a gente discute um pouco mais. Mas ainda não temos disciplinas nos cursos, né, nos currículos de formação em psicologia específico falando sobre questões de orientação sexual, de identidade de gênero. Então, acho que esse é um grande desafio, né, para a psicologia afirmativa. A questão da formação adequada dos profissionais de psicologia, que muitas vezes acaba entendendo o que eles precisam conhecer, ter esse conhecimento, às vezes quando comete um problema ético. Isso tem acontecido, não é? Assim, Sim. Quando o Job fala de problema ético, é porque veio a público. Alguma situação complicada onde aquele profissional, aquele psicólogo, cometeu um deslize. E aqui nós estamos falando da circunstância de considerar que essas possibilidades de variação, elas são doenças. E não são. Aliás, oficialmente já não são há muitas décadas. A questão é que parece que tem profissional de saúde que ainda continua na década de 1960. Sim, até porque o DSM foi em 74 e o CID-10 foi em na década de 90, né, que retirou a homossexualidade. Depois de 2017, 2018, imagino, a questão de identidade de gênero, né, que chamava até então transexualidade. Mas sim, ainda tem muitas pessoas que aí a gente não pode esquecer de alguns recortes, né? Principalmente as questões religiosas, né? Então, muitos profissionais têm essa dificuldade da psicologia. Não é proibido que um psicólogo, uma psicóloga tenha uma religião, mas nós precisamos entender que são conversas diferentes no ambiente clínico. Verdade. Isso sempre faz sentido para mim, porque as minhas crenças religiosas
vão ser muito diferentes das crenças de cada horário que eu estou ouvindo pessoas diferentes. E eu não posso influenciar a religiosidade das pessoas que eu atendo, porque isso não é considerado ético, porque é uma das coisas assim, olha, aqui você não mexe, porque é direito da pessoa ter essa religiosidade, essa religião. Mas isso significa que eu tenho que aceitar a religião do outro? É que a afirmação significa também que eu estou ouvindo a outra pessoa tal qual ela é. E não... Sim. Então tem psicólogo que quer fazer conversão religiosa. Sim, sim. E que não fica pode, um gente. problema, né? Não pode. Um grande problema. Inclusive até o psicólogo, né, que se denomina, né, eu sou um psicólogo cristão. Verdade. Isso é um pouco complicado. Um pouco não, é muito complicado. É muito complicado, porque significa que esse psicólogo dito cristão, ele não vai poder atender um paciente budista, taoísta, um bandista, o que quer que seja. É essa a questão que nós estamos discutindo. O psicólogo, nós temos uma formação que traz a ideia de que nós podemos ouvir as dificuldades de toda e qualquer pessoa. Só que isso não é tão simples, porque nós estamos discutindo exatamente isso, esse movimento dentro da psicologia, que não é uma corrente teórica, mas é uma busca de que nós precisamos... Você usava uma frase, nós temos que compreender, nós temos que... acolher e valorizar. Acolher e valorizar. Valorizar, exatamente. E eu gosto do valorizar porque significa que eu estou demonstrando que eu não sou contra. O acolhimento faz parte do trabalho da psicologia, mas o valorizar, a diferença que essa pessoa vive é uma coisa para fazer com que ela tenha um significado na vida dela. Sim, sim. É por isso que o setting terapêutico, ou seja, o espaço ali onde a terapia acontece e a relação, né, entre paciente e terapeuta precisa ser um espaço seguro e sem julgamento. Pois é, quer dizer Sem que julgamento. se eu considero que o que a outra pessoa me conta que sente que seja, eu estou julgando, eu já estou dizendo que ela está errada. Esse é o problema do julgar. O julgar não permite eu auxiliar essa pessoa a superar, enfrentar os seus problemas de ordem emocional, de ordem relacional, o que quer que seja. E vem muito nesse sentido, né, Oswaldo, da psicologia afirmativa, nesse intuito de acolher e valorizar as identidades e orientações para que essa pessoa entenda que aquilo compõe quem ela é. Né? E não é um fator de sofrimento por quem ela é dentro da sociedade em que a gente vive. Compõe o que ela é. E ela não é... Ela tem mais outras áreas, outras expressões. E isso é importante nós pensarmos. Ou seja, eu não tenho que fazer um discurso contra um aspecto dessa pessoa. E como é que a gente ensina um psicólogo a não ser maldoso? Porque assim, porque você está me contando que se eu não posso ser afirmativo, eu estou sendo maldoso, porque eu estou contribuindo para a doença dessa pessoa. Porque aí fica a doença. Porque aí eu estou contribuindo, eu estou fazendo um sintoma, eu estou auxiliando essa pessoa a sofrer. E aí, esse é o problema. Sim, sim. A doença social. Pois é, eu imagino que, assim, né, é uma questão de conhecimento, né? Assim como eu diria para uma pessoa leiga, né? Então, assim, se você quer mudar a sua postura, primeiro você tem que ter abertura, mas se você tem abertura, né? É o conhecimento que vai transformar, é o conhecimento que vai levar você, né, a ter uma outra postura, a ter um outro olhar, a ter uma outra visão. Tá. Mas tem algumas pessoas que não sei explicar, né, enquanto psicólogo, porque a análise de cada pessoa é individual, né? Mas que passam por um curso de psicologia que não é um curso de curta duração, né? São 5 anos de formação, e quando eu me formei eram 6, meu curso foi de 6 anos, e não consegui, de repente, ter uma abertura, né? Porque mesmo que não aborde exatamente a questão da sexualidade, mas em nenhuma outra área você deve fazer um julgamento dentro do espaço psicoterapêutico. É básico na formação, e é básico na ética, e é básico enquanto profissão. Perfeito. Olha. Exato. E é bem interessante que, assim, eu pegar um gancho de algo que nós não abordamos, mas que as pessoas às vezes não fazem essa conexão. Quando a gente fala de psicologia afirmativa,
e que nos outros países é chamado de terapia afirmativa, né, que é um nome mais genérico. Por quê? Porque a terapia afirmativa, ela pode ser usada em todos os espaços sociais. Tá. Eu posso ser um fisioterapeuta afirmativo, um Tá. médico afirmativo, né? Eu posso ser o atendente, o recepcionista de uma clínica médica afirmativo. Mas como eu vou ser nesses espaços? Respeitando o nome social do indivíduo, chamando pelo nome social, né? Respeitando também não só a identidade de gênero, mas a orientação dessa pessoa. Então, ao invés de eu chegar lá e deduzir, né, que essa pessoa é um heterossexual, ou seja, é casado com, né, chegou lá um homem, então eu deduzi, qual é o nome da sua esposa? Não, qual é o nome da sua parceria? Né? Então, isso eu estou tendo uma postura afirmativa. Então, não se limita ao espaço terapêutico né, do consultório, mas todos os espaços as pessoas deveriam ter uma postura afirmativa. Eu gostei do que você contou agora, porque você concluiu com uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Ou seja, nós podemos, primeiro, não deduzir o que a outra pessoa é. Em segundo lugar, vamos perguntar para ela. Porque nós produzimos uma interação que seja mais útil, adequada, mais correta para a pessoa que nos procura. Desculpa, é para nós mesmos. Porque aí nós estamos fazendo com que o mundo também possa nos ouvir. É uma via de duas mãos. Bom, eu já tenho que agradecer a tua participação aqui. Chegamos ao final do nosso programa. E te perguntaria se tem uma frasezinha para dizer para as pessoas aí. Quer falar mais alguma coisa? E eu ainda tenho que pedir para o Rafael ainda... Posso falar assim, eu vim com a minha colinha, né, Oswaldo? Claro, né, tem que vir com a colinha. Isso é típico, né, de um programa de entrevista, de podcast, deixar aí uma frase, né? Então eu diria assim, uma frase de esperança e pertencimento, né? Pensando que todas as pessoas LGBT têm o direito, né, de existir, de amar e viver de forma autêntica, né? Ou seja, ser uma pessoa LGBTI não é um problema, né? O problema é o preconceito. E isso só nós, enquanto sociedade, podemos transformar. Uau! Guardem aí. Vocês vão estar ouvindo isso, podem ouvir de novo, porque fica gravado no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, no Café com Sexologia no Instagram, e também nas mídias de áudio, Spotify, e vocês podem sempre ouvir. Então, retornem lá para ouvir essa frase que é muito importante. Rafael, tem alguma notícia, alguma coisa para deixar para todo mundo aqui? E para finalizar para todo mundo, eu queria dizer que as inscrições estão abertas para o curso de Sexologia Aplicada da especialização do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex. Quem tiver interesse pode encontrar todas as informações no impassex.com.br, no Instagram também, @impassex. E quem tiver interesse em trabalhar com sexualidade e sexologia não precisa ser da área da medicina ou da psicologia, é só ter um curso de graduação que pode fazer o curso de formação do Impassex em Sexologia Aplicada. Viram? Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. E todas as pessoas que tenham interesse em saber mais sobre sexologia, continua com a gente todos os domingos, 20h30 da noite. Pode ser? Espero vocês semana que vem com novos assuntos importantes. A cada semana tem uma coisa diferente. Até mais, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.